Muito bem, então hoje nós vamos falar sobre apresentação de slides. O que a gente pode falar sobre apresentação de slides? Primeiro ponto é você criar slides em alto contraste. Se a gente estivesse na sala de aula agora ou no laboratório de informática, eu poderia mostrar para vocês aqui a diferença que faz você usar um alto contraste. Nesse caso estou colocando fundo branco, texto preto. Se eu colocasse, por exemplo, um fundo amarelo e um texto amarelo um pouco mais escuro, aí na tela do celular ou na tela do seu computador você conseguiria ver e ler tranquilo. Mas numa sala de aula muito iluminada, por exemplo, seria bem difícil conseguir ler. Então o alto contraste ele é interessante porque nem sempre você vai ter uma sala escura o suficiente para fazer a projeção do slide. Eu gosto muito de usar sim o fundo preto e as letras brancas no alto contraste, porque aí você tem a impressão de que não tem bordas. Quando você projeta isso numa parede, por exemplo, você vai ver basicamente só o texto e não vai ver tanto assim as bordas dos slides. Eu estou usando aqui para vocês slides na proporção 4:3 e não na proporção 16:9, por isso vocês vão ver essas faixas pretas nas laterais aí, ok? Muito bem. Eu quero passar para vocês aqui algumas dicas muito importantes na hora de apresentar slides. Primeiramente, a gente precisa entender para que servem os slides. Os slides eles podem servir como a ilustração de uma apresentação ou a apresentação pode ser uma explicação dos slides. Vou explicar isso aqui. Nas minhas aulas, quando eu uso slides, eu costumo usar até um tanto bom de texto nos slides. Porque como eu estou dando uma aula, eu muitas vezes utilizo o slide como um suporte e aí eu leio o que está no slide, eu explico o slide, então eu fico muito mais nesse ponto aqui, ó, transitando entre usar o slide para ilustrar minha fala e, ao mesmo tempo, explicar os slides. A apresentação que eu estou falando é uma explicação do que está escrito ou da imagem do que está ali nos slides, que é basicamente o que eu estou fazendo agora aqui com vocês. Estou explicando o slide. Muito bem. Quando a gente está fazendo um outro tipo de apresentação, por exemplo, vou fazer uma apresentação do estilo TED. Não sei se vocês já viram a apresentação TED, T-E-D. Procure no YouTube que vocês vão saber do que eu estou falando. O que importa nessas apresentações é a fala, é o que a pessoa está falando. Não importa muito os slides. No entanto, se eles forem mal feitos, vão chamar mais atenção do que a própria fala. E ali os slides eles vão servir para ilustrar a fala. Beleza? Essa é a melhor forma de utilizar os slides, para ilustrar a apresentação. Você vai apresentar o seu produto, você vai apresentar um balancete da empresa, ou você vai apresentar um projeto. É interessante que os slides eles ilustrem a sua fala. E mesmo que algum desses slides tenha dados que mereçam explicação e você vai passar a explicar o slide, não tem problema. É um ponto, é um momento da sua apresentação e não ela inteira. Diferente de uma aula que pode ser tanto dessa forma como dessa aqui, ou uma mistura das duas, tá bom? Então vamos focar nessa primeira forma aqui, ó, que é você estar fazendo uma apresentação de uma fala e aí você vai usar os slides como uma ilustração dessa apresentação. E aí a primeira dica é a seguinte: pense nos slides por último. A primeira coisa que você tem que ter é conteúdo. Você tem o que falar, você tem o que apresentar, esse é o mais importante. Depois que você tiver o conteúdo, você sabe o que você vai falar, você vai definir um roteiro. Tendo o roteiro em mãos, você consegue definir o que vem primeiro, o que vem depois, o que vem por último. E assim você consegue fazer uma fala mais adequada. Ou melhor, você consegue ilustrar melhor a sua fala. Então não vai fazendo os slides sem ter conteúdo e sem ter um roteiro. Tenha o conteúdo, o que você vai apresentar, elabore um roteiro e você consegue elaborar esse roteiro se você tiver uma ideia de quanto tempo você tem para essa fala. São 20 minutos, são 10 minutos, 1 hora. Com isso você consegue então elaborar os seus slides pensando em cima do roteiro. Perfeito? Segunda dica. Crie uma identidade visual. O que é uma identidade visual? É algo que vai identificar visualmente os seus slides. Ou seja, vocês repararam que eu estou usando a mesma fonte? Estou usando essa fonte aqui desde o começo, com exceção dos 2 primeiros slides em que eu estava falando de contraste. Determinar uma fonte já é criar uma identidade visual.
Mesmo que no texto inteiro eu não use a mesma fonte, mas vamos supor, no título eu uso uma fonte, no texto que eu vou usar eu uso outra fonte, mas em todos os slides eu mantenho esse padrão. Eu defini, por exemplo, que eu vou usar essas cores. Então, em todos os slides, eu vou usar uma mistura dessas cores. Não necessariamente eu tenho que colocar esse fundo em todos os slides, por exemplo. Eu posso trabalhar com fundo branco, mas com a mesma fonte, com esse verdinho aqui, por exemplo. É uma forma de trabalhar. Poderia, por exemplo, ficar assim ou assim. Então, eu estou trabalhando aqui com cores e fontes que dão uma identidade visual à minha apresentação. Olha alguns exemplos aqui, ó. Eu posso ter uma apresentação e usar esse tipo de fonte, essas cores, quando eu quero falar, por exemplo, de geografia, ou quero falar de mapas, ou quero falar de ecologia, ou quero falar de qualquer coisa que me remeta a essas imagens, a essas cores, né? Por exemplo, se vocês veem uma apresentação desse tipo, veja, não tem um logotipo definido, não tem o nome do apresentador, não tem o título da apresentação, nem subtítulo, nem nada. Só tem as imagens e a fonte. E mesmo assim eu posso supor que é uma apresentação a respeito de engenharia, ou de telecomunicações, ou de internet, ou que o cara aqui vai começar a falar sobre o 5G. Mas eu não posso esperar que ele vai falar aqui sobre fabricação de bonecas, com essa identidade visual, percebe? Aqui eu já posso imaginar que será sobre esportes, ou sobre superação, ou alguma coisa nesse sentido. Eu estou usando cores quentes. Veja que na área de informática a gente costuma usar cores mais frias, azul, o lilás, o verde claro, por aí vai. Enquanto que quando é para falar de superação ou de esportes, eu costumo usar cores mais quentes, o amarelo, vermelho, laranja. Aqui, por exemplo, posso estar falando de empresas, posso estar falando de mercado, de ações, alguma coisa nesse sentido. Uma terceira dica para vocês é: elabore os slides com precisão e simplicidade. O que é isso? Bom, tem algumas coisas que ajudam a deixar os nossos slides mais precisos e mais simples, tá? Quando eu falo de simples, quer dizer ter menos elementos nos slides. Mesmo assim, ele precisa ser preciso, ou seja, ele precisa passar a informação que você quer que ele passe. E às vezes essa informação é mínima, como no caso de estar, por exemplo, apenas ilustrando uma fala. Então vamos lá, use menos textos. Eu costumo usar muito texto nos meus slides. Por quê? Porque, como eu expliquei no início, nas aulas eu costumo explicar o texto que está nos slides. Eu leio e explico, porque eu estou fazendo uma análise normalmente. Mas se você está apresentando algo, um produto ou alguma coisa e os seus slides estão apenas ilustrando a sua fala, use menos textos. Porque se você usar muito texto, vai haver um contraste, a pessoa não sabe se lê o texto ou se te ouve. Use imagens que sejam úteis. Aquela imagem que eu coloquei de fundo, quando eu falei de identidade visual, era uma plantação de alfazemas, uma plantação de lavândulas. Por que eu usei ela? Por conta da cor. A cor que trazia, remetia à identidade visual, às cores que eu escolhi para os meus slides. Então as imagens têm que ser úteis. E para que elas sejam úteis, elas precisam estar numa alta resolução. Se eu colocar uma imagem de baixa resolução, eu vou ter que ampliar ela e aí perde-se a definição. Então sempre que você for usar imagens, utilize-as em alta definição. Mesmo que você vá reduzir elas, é melhor você reduzir uma imagem bem definida do que ampliar uma imagem pouco definida, ok? Muito bem. Evite efeitos, porque os efeitos não agregam, a não ser que eles sejam muito, muito necessários. Se eles forem para uma ênfase, ok, use efeitos, mas evite, tá? Não abuse de efeitos. Não use autoplay em vídeos. Se você colocou um vídeo no seu slide, o autoplay significa que quando passar para o slide onde está o vídeo começa. Isso não é legal, porque pode te pregar algumas surpresas. Por exemplo, o vídeo pode iniciar alto demais, ou ele pode dar uma travada, ou simplesmente o sistema de som pode não estar funcionando naquele momento. Então é interessante que você tenha um certo controle. Vai para o slide onde tem o vídeo está lá, você vai lá e clica no play. Assim você tem um controle maior se você precisar parar o vídeo, por exemplo, por conta de alguma coisa que aconteceu, ou o áudio não saiu, ou alguma coisa assim. Então, para evitar surpresas, não deixe o vídeo em autoplay. E, por fim, se você vai usar gráficos ou tabelas nos seus slides,
deixem eles mais limpos possíveis. Olha só esse exemplo. Aqui eu estou mostrando um orçamento mensal simples. Então a pessoa teve uma renda de R$ 3.750 e gastou, neste mês, R$ 2.336. Ok, todo mundo está vendo aí, está entendendo. Mas tem informações demais. Se eu deixar esse gráfico mais limpo, para um slide é mais interessante, porque a sua fala vai explicá-lo, tá? A sua fala é mais importante. Então enquanto você está falando, você ilustra a sua fala com um gráfico mais simples, todo mundo entende. Fica mais tranquilo, fica mais limpo, beleza? Então, é isso. A gente se vê na próxima aula. Olha a identidade visual aí. Até mais, pessoal.